e já estamos preparando o nosso planejamento para o ano de 2025, para a glória do Senhor, amém? Vamos meditar na palavra? Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, antes da gente se assentar à mesa do Senhor, vamos receber o alimento dos céus. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1. Fala conosco, meu Deus, ministra a tua palavra ao nosso coração. Nos preparamos para nos assentarmos à mesa do amor, à mesa da cura, que a tua palavra traga essa cura sobre nós nesta manhã, no nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 18, versículo 1. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se fizer humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Amém. Digam graças a Deus. A mensagem dessa manhã, aproveitando que ontem foi o dia das crianças, é como criança. Jesus é enfático e ele diz que não tem como alguém entrar no reino dos céus se não se fizer como uma criança. Isso deixou Nicodemos meio perturbado, né, gente? Porque Jesus, ele foi mais profundo com Nicodemos quando o perguntou: o que é que eu faço para herdar o reino dos céus? O que é que eu faço para ser salvo? E Nicodemos era um doutor da lei, era alguém que entendia da Sagrada Escritura, e Jesus disse para ele: é simples, é só você voltar e nascer de novo. E ele então disse para Jesus: como pode ser isso, eu voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus disse para ele: ô Nicodemos, você é um doutor da lei, você conhece das Escrituras, você sabe o que eu estou falando. Sempre, irmãos, Jesus deixou bem claro que para viver na vontade de Deus, tem que ter um processo de retorno, de renúncia. Ontem, quando eu estava preparando essa mensagem, eu vi, ontem foi moda isso na internet, né, Jefferson? A turminha começou a colocar a foto de quando era criança, né? Muita gente fez isso. E aí eu vi um pastor que viveu recentemente uma situação assim bem desafiadora na sua vida, e ele postou a foto dele criança e começou a escrever como se estivesse falando com aquele menino da foto. Ele disse que agradecia muito aquele menino, ele disse que agradecia muito porque o que ele se tornou, aquele menino acreditou e tal, e lá no finalzinho ele diz: eu queria voltar a ter o seu coração, eu queria voltar a ter o seu coração. Aquilo me chamou muito a atenção, porque é exatamente disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo: não tem como alguém entrar no meu reino, se não se fizer, se tornar como uma criança. Não tem como a gente voltar no tempo, né? Mas sim, tem como o nosso coração voltar a ter aquelas mesmas características do coração de uma criança. Era disso que Jesus estava falando. Quando ele diz alguém se tornar como criança, repito, não tem como você voltar no tempo. Uma outra coisa que eu preciso lhe esclarecer é que todas as vezes, irmãos, que a Bíblia trata sobre o reino,
entrar no reino de Deus. A maioria não entende e pensa que entrar no reino de Deus é naquele momento ou que a gente vai morrer e se encontrar com o Senhor, ou quando Ele vai buscar, no arrebatamento a sua igreja, a gente vai se encontrar com Ele. Amplie sua visão nessa manhã, tá? O reino de Deus, falava isso ontem na escola de discípulos, Aliás, ontem foi a nossa segunda aula, um momento muito especial. Você que não pôde participar dessa escola, se prepare, tá? É enriquecedor. Ontem a gente teve a segunda aula e a última aula é próximo sábado. E eu tratava sobre isso com a turma, com os discípulos da escola de discípulos, dizendo que todas as vezes que Jesus disse assim, olha, o reino de Deus está próximo, isso não tem relação com o tempo, tá, gente? Isso tem relação com o espaço. Como assim, pastor? Todas as vezes que Jesus declarou, João também declarou isso, João Batista, o reino de Deus está próximo, isso não tem relação com o tempo. Porque tem gente que acha, olha, está chegando, Não, o reino de Deus está próximo, é que agora ele está próximo de você. Ele já está aqui, ele já está acontecendo. Ou você acha que o que Deus tem para realizar na sua vida, para você viver a cultura do reino, é só quando você morrer? Não, já está acontecendo. Imagina o que é você estar 11h14 da manhã, num domingo, sentado aí, aprendendo da palavra. Você está aprendendo o que, gente? Vou dizer o que você está aprendendo. Você está aprendendo uma nova cultura. E que cultura é essa? A cultura do reino. Tudo que nós aprendemos, irmãos, na Sagrada Escritura, e tudo que a gente pratica da Sagrada Escritura, é a cultura do reino. Então ouça o que eu vou te dizer. Quando Jesus diz assim, olha, se vocês não se tornarem como uma criança, de maneira alguma vocês entrarão no reino dos céus. Sabe o que Jesus está afirmando? Ele está dizendo que esse coração voltado para esse lugar de coração de criança, entrar no reino de Deus já é tudo aquilo que a gente está vivenciando nessa terra. Quer ver? Eu quero falar nessa manhã sobre 5 características que uma criança tem e que eu e você, preste atenção, precisa ter, senão a gente não conseguirá entrar no reino dos céus. Coisas que nós perdemos quando fomos crescendo e que precisamos voltar a ter. Coisas que saíram do nosso coração, que é natural, característica natural da criança e que a gente deixou de viver. E a gente precisa resgatar. Para quê, pastor? Para a gente conseguir entrar no reino, vivenciar a cultura do reino. Isso vai abençoar teu casamento, vai abençoar tuas relações interpessoais, vai abençoar o teu futuro. E o teu futuro já é o reino. Diga graças a Deus. O que você vai viver daqui a 10 anos, você já vai estar saboreando, deliciando-se da cultura do reino. E quando o Senhor nos levar, a gente já vai estar vivendo um pedacinho do céu aqui na terra. Quem crê nisso? Isso é o reino de Deus. Não espere morrer para viver a cultura desse reino. A proposta de Jesus já é aqui. Então vamos lá. Coisas que a criança vivencia que eu e você precisa resgatar. Primeira característica de uma criança que a gente precisa ter: a criança não é maliciosa. A criança, irmãos, é desprovida de malícia. A criança tem um coração puro. É por isso que nós pais precisamos fazer o que, gente? O contrapeso. Por isso que a gente diz para os nossos filhos: olha, não conversa com quem você não conhece. Cuidado, não conversa com estranhos. Por quê, gente? Porque a criança naturalmente confia. E alguém pode estar pensando: pastor, mas isso não é para a gente um dispositivo de proteção? O problema, irmãos, é que nós nos tornamos adultos
e nós nos tornamos completamente maliciosos, e no nosso coração não sobrou mais espaço para a pureza. A gente desconfia de tudo e de todos. Aliás, a gente desconfia até de alguém que quer nos fazer uma gentileza. Já lhe ocorreu? De alguém age com você com generosidade e você diz: por quê? Porque está me tratando assim. Aí quer alguma coisa em troca? Isso é terrível. E deixa eu te dizer por que isso aconteceu com nós adultos. Porque nós sofremos muitos reveses. Fomos machucados demais para voltar a confiar. Fomos solapados demais na nossa alma para confiarmos nas pessoas. E o reino de Deus, gente, é um reino de confiança, de esperança. Irmãos, tem gente que não vive em paz no seu coração, porque essa pessoa vive assim, ó, eu confio, mas já estou esperando o bote. Já imaginou, gente? Se o reino de Deus pode caber alguém que não consegue ter o mínimo de confiança, de pureza no seu coração, nós adultos nos tornamos essas pessoas. Pessoas desconfiadas, pessoas maliciosas, pessoas sempre esperando o bote que alguém vai nos dar, pessoas sempre esperando alguém que vai lhe passar a rasteira. E quantas pessoas, irmãos, que não vivem em paz, porque a vida é assim. Aliás, tem pessoas que Deus pegou essa pessoa depois dos seus traumas, das suas feridas, aí Deus colocou essa pessoa dentro de um casamento abençoado com alguém que Deus preparou para te proteger, para te amar, mas você não consegue viver bem. Por quê? Porque a malícia tomou conta do teu coração e não tem espaço para nada. Vou repetir, alguém pode estar pensando: pastor, mas não é salutar, não é saudável que a gente tenha prudência? Claro, por isso que Jesus sempre preparou o equilíbrio. Estava ministrando isso ontem também com os discípulos. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 10, no versículo 16, ele diz assim: vocês precisam ser prudentes como a serpente, mas precisam ser o que, gente? Simples, como o quê? Como a pomba. Do que Jesus está tratando, gente? Equilíbrio. O problema é que a gente incorporou o espírito de serpente dentro de nós. Já parou para pensar como é? Olha o mundo, gente, como é. Todo mundo sempre na retaguarda esperando dar o bote. Como Jesus é equilibrado, né? Ele diz assim: aprendam sim com a serpente. Ou seja, sejam prudentes a ponto de vocês não serem um bobão, uma bobona na mão de ninguém. Mas cuidado, porque se você for demais para esse lado, você se torna alguém o quê, gente? Infeliz. O contraponto, o equilíbrio é o quê? Ser também simples, ter a pureza da pomba. E sabe em que momento Jesus está falando isso? Depois leia, tá? Mateus capítulo 10. Jesus está alertando os seus discípulos que eles estavam indo para a missão, e Jesus estava dizendo para eles: olha, se prepare, vão perseguir vocês, vocês se preparem porque não vão receber vocês bem. Ou seja, Jesus estava falando sobre ameaças, mas ele não queria os seus discípulos, olhe para mim, num estado completo, total e constante de... Porque tem gente que vive assim, tá? Num estado constante disso. Estou aqui, mas uma hora ou outra alguém vai vir e dar o bote. Estou confiando, mas esse aí daqui a pouco me trai. Estou aqui, está bem, graças a Deus, mas já eu vou me preparar para me entristecer. Você sabia que tem gente que só vive debaixo dessa escravidão? Por quê, gente? Porque perdeu a pureza da criança.
Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, eu quero convidar você para a gente ler, fazer essa leitura. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: irmãos, Paulo é didático demais, mais didático que isso, impossível. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Ou seja, ele está dizendo, olha, tenham prudência. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam o quê? Adultos. A palavra malícia, gente, vem da palavra mal. Paulo está dizendo assim, olha, em relação à malícia, vocês precisam ser puros. Vocês percebem que Paulo está trazendo a gente para esse estado abençoado de equilíbrio? A característica da criança é a pureza. O apóstolo Pedro diz na sua carta: livrem-se de toda malícia, prudência. Feche os teus olhos aí onde você está e diga assim comigo: meu Deus, me faz retornar a esse lugar de prudência, no nome de Jesus. Amém? Essa é a primeira característica de uma criança. A segunda característica de uma criança, isso é fato, né, gente? É que uma criança, ela se desculpa e perdoa naturalmente. Criança não guarda mágoa. Alguém pode ter feito, gente, algo para uma criança muito ruim. Não digo uma hora não, tá? Espere alguns minutos e essa criança vai perdoar. A não ser, olhe para mim, a não ser que essa criança já tenha sido infectada pelo vírus do adulto. Porque acontece isso também, né? Nós temos, infelizmente, esse jeito de infectar as nossas crianças. Aliás, eu vejo às vezes, irmãos, pais orientando suas crianças com suas dores. Não confio em ninguém. Isso é prudente? Você sabe o que é prudente e você sabe o que é resultado da tua dor. Nós não podemos, irmãos, injetar as nossas dores nas nossas crianças. Não confie em ninguém. Cuidado, viu? Você confia nas pessoas, as pessoas te traem. Aliás, irmãos, tem assuntos que nós precisamos tratar com as crianças que tem o tempo certo. Tem assuntos que há o jeito e o tempo certo para a gente trazer essa criança para a realidade. Eu fico muito preocupado e pesaroso quando eu vejo pais, olha, porque eu sou muito amigo do meu filho, da minha filha, eu sou o melhor amigo. Eu entendo que pai e mãe tem que ser pai e mãe. E ser pai e mãe, irmãos, já envolve amizade. Por quê? Porque às vezes a gente está confundido esse negócio de amizade e a gente está compartilhando assuntos, coisas, conversas com crianças que ainda não amadureceram para terem certas conversas. Eu chamo isso de injetar o nosso vírus. Então deixa eu voltar ao raciocínio. Se essa criança ainda não recebeu esse vírus do adulto, vai perdoar e desculpar facilmente. É natural da criança. Um exemplo bem prático. Ontem a gente estava em casa e a Helena foi pedir algo à mãe. A mãe disse que não, eu também disse que não. E ela, a Helena, para ficar assim é muito fácil. Aí daqui a pouco eu vi ela desaparecer. Não a vi, quando eu fui procurar no quarto, ela estava lá no nosso quarto, sentada, olhando para o espelho. Perguntei, o que foi, filha? Estava com raiva. Aí eu fui, dei uma volta, fui na cozinha, fiz alguma coisa. Quando eu voltei, ela já estava brincando. Aí já veio, já me deu um abraço, papai, eu te amo. Já passou a raiva. Nós adultos não. Nós adultos perdemos uma semana, um com raiva do outro. É assim que acontece, né?
no casamento, é uma semana, é 2 semanas sem se falar. Meu Deus, você está perdendo vida. Pastor, não é tão fácil assim. Por isso que Jesus está dizendo que é impossível entrar no reino sem voltar a ter essas características. Criança não perde tempo. Criança perdoa facilmente. Adulto guarda tudo no coração. Criança libera desculpa facilmente. Adulto guarda rancor. Orientação da palavra de Deus é: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, não leve esse rancor desse dia para o próximo dia. Criança não faz isso. Você já viu? Uma criança que ainda não foi infectada pelo vírus do adulto levar a raiva de um dia para o outro. Gente, não leva. Por quê? Porque ela quer ser feliz. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Essa é a segunda característica que nós precisamos ter: desculpar e perdoar facilmente. Terceira característica que uma criança tem e que nós adultos precisamos ter para entrarmos no reino de Deus. Uma criança tem muita felicidade em aprender coisas novas. Já viu como a criança fica feliz? Meu Deus, lá em casa a gente está na fase dos porquês. Gente, se eu for contar, deve ser no mínimo uns 200 porquês por dia. Por quê? O que é isso? Para quê? Papai, e o quê? E o que é isso? Por quê? Porque é natural da criança querer aprender. Nós adultos não. Nós já sabemos de tudo. Aliás, a gente nem precisa pedir conselho. Aliás, a gente nem precisa ter alguém que nos oriente. Já parou para pensar? Que a maior parte das nossas desastrosas decisões é por esse nosso jeito de não pedir ajuda, de não pedir conselho. E eu quero direcionar essa minha palavra à minha classe, né? Os homens. Aí sim nós somos piores. Você já viu como é homem dirigindo numa cidade, num estado que não sabe onde é? Hoje, graças a Deus, já tem, né, os aplicativos para isso, mas mesmo assim a gente se perde ainda, né? Aí a mulher fica do lado, né? Pergunta ali ao taxista, pergunta ali no... Não, que eu sei. Aí daqui a pouco começa a dar aquela angústia no coração, né? Você vai olhando, vendo a paisagem, dizendo: Espírito Santo, ore por mim, porque agora você vai ouvir. Por quê? Porque você não sabe, mas você não quer perguntar, você não quer pedir orientação de alguém. Estou dizendo você, mas eu também sou assim. Nós somos assim. E isso faz nós homens padecermos, irmãos. Inclusive, entenda, tá? Vou entrar num assunto muito agudo e espinhoso. É maior, se concentra mais nos homens, aqueles que intentam com a própria vida, contra a própria vida. Sabe por quê? Porque a gente costuma pegar a angústia, concentrá-la no coração. Pastor, mas eu vou contar para quem? Eu vou conversar com quem? E a gente concentra. Possa ser que alguém, se você orar nessa manhã pedindo: meu Deus, eu quero ter alguém como referencial, eu quero ter uma pessoa que o Senhor use para me instruir, para quando eu estiver para tomar uma decisão, eu mando uma mensagem para essa pessoa e diz: olha, pelo menos ora comigo, eu estou precisando tomar uma decisão muito séria, não sei o que fazer. Gente, é muito raro nós homens dizermos isso: eu não sei o que fazer. E a gente vai concentrando, né? Criança não é assim. Peça ajuda. Encontre alguém e peça ao Senhor alguém que você possa ter essa pessoa como referencial para a tua vida. Nós precisamos disso, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: é melhor que sejam 2 do que 1. Por quê? Porque quando um cair, o outro levanta. Agora cuidado, tá? Porque às vezes essa pessoa que está chegando para ajudar
os conselhos podem ser desastrosos, né? Às vezes a gente quer essa ajuda dos parceiros de bebida, aí é alguém que pode até te incentivar a ir para um caminho pior. Mas peça ao Senhor nessa manhã, já que a proposta da mensagem nessa manhã, né, é a gente retornar a esse lugar. Peça ao Senhor aí no teu lugar: meu Deus, me ajude. Eu quero voltar a ser aquele menino que, quando eu não sabia o que fazer, eu ia pedir ajuda. Peça, no nome de Jesus. Inclusive eu direciono essa palavra para você. Está vivendo um momento muito agudo, desafiador na tua vida. Está sentindo as pressões do que é ser um chefe de família. E isso está sendo insuportável para você. Peça ajuda, no nome de Jesus. Como teu pastor, eu me coloco nesse lugar. Se precisar, mande uma mensagem. Peça alguém para falar. Procure os nossos pastores. E a gente vai orar com você e por você, no nome de Jesus, amém? Uma criança sempre encontra esse lugar de pedir ajuda. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Penúltimo. Primeiro, uma criança não é maliciosa e é pura. Segundo, a criança se desculpa e perdoa facilmente. Terceiro, criança tem felicidade em aprender coisas novas, o que é novo. Quarto, a criança tem facilidade de aprender pela imitação. Sempre. Está aí uma característica, gente, que não falha na criança. Por isso, cuidado que nós, responsáveis pelas nossas crianças, precisamos ter, né? Porque criança não aprende com o que a gente fala. Criança aprende com o que a gente faz. Crianças nos imitam. Criança é discipulada. Está aí uma característica que a gente precisa ter. Tira essa característica da infância e da criança. Aprender vendo. Deixa eu te dizer uma coisa: você precisa de um discipulador. Você precisa de uma discipuladora. Meu irmão, minha irmã, se você está na jornada com Deus, na jornada de fé, e você olha ao teu redor assim, tá? Você faz uma leitura de 360 graus e você não consegue perceber alguém que na tua jornada seja o teu discipulador, discipuladora, você precisa em Deus encontrar essa pessoa para o teu crescimento. Ah, pastor, mas nos domingos eu estou aqui na igreja e você é o meu discipulador. Não basta. Sabe por que eu digo que não basta? Discipulado, gente, é seguir. Eu falava isso ontem na escola de discípulos. O discipulado é você sempre estar enxergando as costas de alguém. Até trazia aquele exemplo, né? Quando Moisés pede: Senhor, eu quero ver a tua glória. Aí o Senhor diz o que para Moisés? Não, Moisés, ninguém vai conseguir ver o meu rosto e continuar vivo. Mas vai para de trás ali daquela rocha. Quando eu passar, você vai me ver passando e isso é suficiente. Aí a palavra diz que o Senhor passou e Moisés viu o que, gente? As costas de Deus. Na verdade, o que foi que Moisés viu? Moisés viu o Senhor indo. Isso é discipulado. Discipulado é quando a gente está sempre tendo a influência de alguém que está indo. Ore nesse momento, peça isso ao Senhor. Senhor, me revela uma pessoa para que eu possa ser discipulada, que eu possa ser discipulado, porque essa é uma característica da criança. A criança está sempre nos observando, gente, sempre, até os gestos. O Daniel tem um ano, ele já faz gestos que eu faço. A gente fica admirado, faz gestos que a mãe faz. 1 ano, já observa e segue, não o que eu falo, mas o que ele vê. Característica da criança. O discipulado, irmãos, é imprescindível para a nossa caminhada. Eu quero convidar você a isso. Nós temos trabalhado a base da nossa igreja, da nossa comunidade, e a base tem sido essa: nós precisamos ser uma igreja de discipuladores e de discípulos. Você está chegando na igreja agora, já vá orando e procurando: meu Deus, quem é que eu posso procurar para que essa pessoa me acompanhe no meu crescimento espiritual? Uma criança cresce imitando.
Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:1, disse o quê? Sejam meus imitadores, como o quê? Como eu sou de Cristo. O discipulado é sim a base de um crescimento saudável. Tenha um referencial. Digam graças a Deus. Por fim, quinta característica de uma criança que nós precisamos ter. Uma criança tem como característica predominante depender totalmente. A criança depende totalmente, sempre. Hein, Chevine e Renato? As meninas lá já são independentes? Para se vestirem para vir para a igreja? Pode deixar a mãe, às vezes até dá isso, né? Não, a Helena já diz isso, não preciso escolher minha roupa, papai. Mas mesmo assim, elas não conseguiram vir para a igreja sozinhas. Vocês quem trouxeram. Por quê? Porque característica da criança depender. Está aí uma coisa que a gente perde quando a gente se torna adulto, gente. A gente quer se tornar autossuficiente. Está em relação a Deus, tá? Isso dá um problema. Se tem uma coisa que nós precisamos voltar, e essa precisa ser a minha, a sua oração nessa manhã, voltar a esse lugar. Meu Deus, eu quero voltar àquele lugar que eu começava os meus dias orando e lendo a palavra, como sinal da minha dependência por Ti. Meu Deus, eu quero, antes de tomar qualquer decisão, dobrar os meus joelhos. Eu quero voltar para esse lugar. Aquele lugar onde eu dobrava os meus joelhos e eu orava pedindo a Tua orientação. Eu quero voltar para esse lugar. Meu Deus, eu quero voltar para aquele lugar em que, antes de eu começar qualquer coisa, eu pedia a Tua orientação. Senhor, faço ou não faço? Sabe como Davi? Que a palavra diz que ele tinha acabado de vencer os filisteus, e aí os filisteus se reagruparam e voltaram, né? Davi tinha acabado de vencer os filisteus, e aí ele volta a consultar o Senhor e diz: meu Deus, volto a enfrentá-los? O Senhor disse: não, você vai sair por fora da cidade, você vai para um bosque que tem ali, você vai ficar olhando para a copa das árvores, e aí eu vou mandar o meu anjo. Quando você começar a ver as árvores se mexerem, o anjo passou, pode ir, que a vitória é sua. E a palavra diz que Davi, imagina, gente, homens experimentados na guerra, vão para o bosque, né? Ficam todos abaixados lá, e Davi olhando para a copa das árvores, esperando o Senhor passar. Já imaginou que cena? O nome disso é o quê? Dependência. Nós adultos perdemos isso, e por isso tanta coisa já deu errado na nossa vida. Nós precisamos voltar a esse lugar e dizer: meu Deus, por mais que o Senhor já tenha me dado inteligência, por mais que eu já tenha construído know-how na minha vida, por mais que eu já tenha construído na minha profissão, eu preciso depender de Ti, tal qual crianças. Criança depende integralmente de seus pais, e nós precisamos depender integralmente do nosso Pai Celestial. Amém? Digam graças a Deus. Vamos orar? Aí onde você está, do jeito que você está, feche os teus olhos. Você já pode pegar aí na tua mão o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, e vamos orar. Pedir ao Senhor que nos faça voltar a esse lugar de dependência completa e total do Senhor. Dependência só dEle, integralmente do Senhor. Quero ser como criança,
e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Peça ao Senhor, abraça-me. Dá um abraço no Senhor pela fé. Deixa o Senhor te abraçar nessa manhã. Ele está te dizendo: meu filho, minha filha, eu te abraço. Você ainda é a minha criança. Eu estou cuidando de você. Você consegue sentir nessa manhã esse abraço do Senhor? Abraça a mim, Senhor. Precisamos deste abraço nessa manhã. Abraça-me. Abraça-me com os teus braços de amor. Não posso viver longe do teu amor. Diga isso para ele. Regresse, retorne, volte a esse lugar que o teu Pai está te esperando. Volte a ter a presença do Espírito Santo na sua vida como uma regra, no nome de Jesus. Não posso viver, meu Deus, não posso viver distante do teu abraço, do teu amor, do teu afago. Diga isso, não posso. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo teu zelo, pelo teu carinho. Oh, meu Deus, não posso viver. Pede ao Senhor para te abraçar mais uma vez. Abraça-me. Vem, Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo nesta manhã. Seja cheio do Espírito Santo nesta manhã. Ele está te dizendo nessa manhã que te ama, que cuida de você. Ele está dizendo: eu não te esqueci, filha. Eu não te esqueci, meu filho. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. Com teus braços de amor. Segure na tua mão o corpo de Cristo. Segure na tua mão o sangue de Cristo. Vamos cear nesse momento. Como crianças que precisam ser alimentadas por seus pais. Peça ao Senhor: eu preciso desse alimento, meu Deus. Oh, a minha alma precisa desse alimento.
Meu espírito precisa deste alimento. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso sempre em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Eu quero consagrar a Ti, meu Senhor, o pão e o vinho. Consagro estes elementos que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança. Consagro a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tome na sua mão o corpo de Cristo, levante-o ao céu, apresente ao Senhor e faça um pedido especial ao Pai. Temos ouvido muitos testemunhos, irmãos. Pessoas têm partilhado testemunhos de momentos de milagres que têm recebido nesse momento da Santa Ceia. Peça algo especial ao Senhor. Só Deus pode fazer, peça a Ele. Ele é o teu guia, Ele é o teu protetor. Nele você pode confiar. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor ainda fará. Te agradecemos, em nome de Jesus. Comamos o corpo de Cristo. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Você pode agora tomar o cálice, o sangue de Cristo. A me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia,
esperança, meu Deus. Essa é a nossa segurança, meu Pai. Essa nossa esperança está firmada no Teu amor. De bênção, deixa o Espírito Santo te usar nesse momento. Ministra a bênção do Senhor. Aleluias. Obrigado, meu Deus, por esse lugar que o Senhor nos faz retornar. Um lugar, meu Deus, de total e completa dependência do Senhor. Obrigado por essa manhã na Tua presença. Obrigado por esse banquete que o Senhor nos preparou. Oh, meu Deus, leva-nos em paz, protegidos, guardados pela Tua poderosa mão. Nos faz sair daqui, meu Deus, com essa palavra transbordando no nosso coração. Declaramos, tal qual criança, que dependemos totalmente de Ti, meu Deus. Tão somente de Ti nós dependemos. Te agradecemos por isso, no nome de Jesus. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja, permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Vou em paz. Uma ótima semana a todos.